Paz do Senhor, irmãos. Então, a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Marcos 3. Vamos ler, começar lendo o 2, o 5 e o 6 e mais alguns versículos a seguir. Amém? No 2 vai falar: e o observavam atentamente para ver se ele o curaria no sábado, para o acusarem. O 5: olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. O 6: saindo os fariseus, formaram logo conselho juntamente com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, vai falar aqui que Jesus, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem, que tinha uma das mãos mirradas. Então, este homem, ele tinha, uma mão ali que era diferente, da outra. Ele tinha uma mão e através, dessa enfermidade que ele tinha nessa mão, ele era um meio que excluído, porque sempre, até os dias de hoje, se você tem alguma enfermidade ou se você tem alguma condição, que não seja, digamos assim, normal, muitas vezes você é excluído, muitas vezes você é apontado, é tido, como diferente. E aqui na palavra do Senhor vai falar que esse homem tinha uma das mãos, mirradas, tinha uma das mãos seca ali, sem inutilidade. Quase não sai, mas saiu. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele entrou ali naquela sinagoga e ele viu aquele problema ali, daquele homem. E nesta manhã eu já começo falando aqui através da palavra do Senhor, que o Senhor já começa nos ensinando que ele vê o nosso problema. Não é só as pessoas que veem, mas Jesus também vê. E através dessa palavra aqui, Jesus fala, comigo e contigo. Não se exclua. Esse homem aqui, ele não se excluiu. A palavra do Senhor vai falar que ele tinha, este problema na mão. Ele tinha uma das mãos, dele seca, uma das mãos mirradas. Mas este homem, ele estava onde? Ele estava no templo. Ele não estava, incluso em casa com vergonha. Ainda que ele tivesse, com vergonha. Mas ele passou por cima ali de tudo e foi para o templo adorar o Senhor. Ele foi ali para o templo buscar, do Senhor, creio eu, um milagre. E ele sabia que só o Senhor poderia, fazer esse milagre na vida dele. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que quando Jesus, ele chegou ali no templo, ele viu, ele já sabia, creio eu, que o Senhor é Deus. Ele já sabia que aquele homem, ele está ali. E que aquele homem tinha aquele problema ali na mão. E que aquele homem necessitava de ser curado. Jesus foi e ele curou aquele homem. E a palavra do Senhor vai falar que vendo, os sacerdotes, não sei, fariseus, aqui, eles vendo Jesus ali e aquele homem juntamente, eles fizeram que eles começaram a observar se Jesus ia curar aquele homem. A palavra do Senhor vai falar que era um dia de sábado, E ali eles queriam procurar ocasião ali para poder acusar ao Senhor. E através dessa palavra o Senhor fala, conosco. Não importa, o que pessoas, vão falar. Não importa, como é que fala? Quantas pessoas vão se levantar contra a sua vida, porque você tem um problema e o Senhor, teve misericórdia de você e o Senhor te curou. O Senhor não se importou ali, porque era um dia de sábado. A palavra do Senhor vai falar que esses fariseus aqui, e os herodianos, eles ali fizeram depois, um conselho ali, eles armaram ali um plano para ver como eles matariam Jesus. E por quê?
Porque Jesus curava, porque Jesus libertava, porque Jesus fazia o que eles não faziam. E muitas vezes o que você faz incomoda outras pessoas. Incomoda por quê? Porque essas pessoas nem fazem e ainda acusa aquele, né, que se levanta para fazer. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele não se importou não para aquele povo, não. Mas o Senhor, né, ele se condoeu, a palavra do Senhor vai falar. Ele se entristeceu ali com a dureza do coração daqueles homens. Porque era uma vida que sofria, que tinha limitações por causa daquela mão ali, que era... que ele não podia, né, usar aquela mão ali como a outra era sã, mas aquela outra mão era mirrada, era seca, o impossibilitava de fazer muitas coisas. E o Senhor, vendo a dureza, né, do coração, né, daqueles fariseus ali, o Senhor, ele não parou por aquilo não, mas o Senhor, ele se compadeceu daquele homem ali. E através dessa palavra o Senhor fala, né, conosco. Não importa quem está se agradando, né, do que eu tenho feito na sua vida, de quem está desagradando do que eu tenho feito e ainda vou fazer na sua vida. O Senhor não se importa, assim como o Senhor não se importou com esses fariseus aqui não, mas o Senhor fez um milagre ali na vida daquele homem. O Senhor chamou ele na frente. O Senhor honrou aquele homem ali, vem aqui. E o Senhor mandou ele estender a sua mão, né? E ali o Senhor restituiu a mão dele sã como a outra. E a palavra do Senhor vai falar que aqueles homens, eles de ficarem felizes, né? Porque o Senhor ali fez um milagre ali grande, que eles nunca tinham feito, que eles não conseguiam fazer. Não, eles não ficaram felizes, eles procuraram, foi ocasião para matar o Senhor. Eles procuraram, foi se reunir ali para poder descobrir como eles faziam, né? Para tentar matar o Senhor. E no 8, irmãos, vai falar assim: e de Jerusalém, e da Idumé, e de além do Jordão, uma grande multidão dos de perto de Tiro e de Sidom, ouvindo quão grandes coisas fazia, vindo ter com ele. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Jesus, por onde passava, né, as pessoas começavam a falar, né, dos feitos de Jesus, do que Jesus fazia. E aquilo ali incomodava, né, os fariseus, porque eles não faziam e ainda se incomodavam porque Jesus fazia. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Tem pessoas que elas não se levantam para fazer a obra do Senhor. Elas não se levantam, né, para fazer o que o Senhor quer que faça. Mas quando vê alguém fazendo, se levanta para tentar parar, para tentar matar. E aqui não foi diferente na vida de Jesus, não. A palavra do Senhor vai falar que eles ali reuniram, né? Se reunindo, buscando ali ocasião, um conselho para tentar matar Jesus. E por quê? Só porque Jesus, né, curava, Jesus libertava, Jesus fazia, né, a obra. Jesus fazia o que ele foi chamado, né, para fazer. E isso muitas vezes incomoda. E aqui, irmãos, no 11 e no 12 vai falar assim: e os espíritos imundos vendo se prostravam diante dele e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Então a palavra do Senhor vai falar que diante de Jesus, né, até os espíritos imundos ali, né, eles se prostravam e eles reconheciam que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele não se achava, né, o poderoso. Fala mesmo para esse povo aí que eu sou filho de Deus, que eu sou poderoso. Não, a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele com toda a humildade ali, porque Jesus não era uma pessoa, né, que queria se aparecer. Não, a palavra do Senhor vai falar que Jesus os ameaçava e muito para que eles não manifestassem,
para que eles não viessem, né, a falar que Jesus verdadeiramente era filho de Deus, porque Jesus não estava preocupado, né, com ser, como é que fala a palavra? Com ser, digamos que bajulado ali. Não, mas Jesus, ele veio com toda a humildade, né, e fez a obra, né, e fez grandes coisas. Mas Jesus não queria se aparecer, irmãos, e muitas vezes, né, nos nossos dias de hoje, né, muitas vezes tem pessoas que elas querem se aparecer em tudo elas querem estar, né, querem ser vistas pelos homens, querem que as pessoas ali muitas vezes bajulem, e o Senhor nos ensina também através da palavra dele, né, a humildade. Irmãos, a humildade, ela é muito importante. Por quê? Porque você já começava a ver de Jesus. Ali os fariseus, né? Você viu que os fariseus, eles gostavam, né? A palavra do Senhor vai falar de se aparecer, de estar lá falando que estava jejuando, que eles, muitas vezes eles ficavam meio desfigurados para poder mostrar para o povo que era santo demais, que estava ali em jejum, em oração. A palavra do Senhor vai falar, né, que eles também gostavam, né, de orar ali em pé para poder mostrar ali que era santo demais. Mas Jesus, você não vai ver Jesus, né, querendo se mostrar, querendo ser melhor do que ninguém. E Jesus poderia fazer isso. Por quê? Porque Jesus, ele é santo, ele é filho de Deus, e ele veio aqui na terra e ele não quis se aparecer, ele não quis ser melhor do que ninguém, mesmo sendo o nosso rei, ele não quis. Por quê? Porque Jesus, ele deixou para nós um ensinamento aqui de humildade, como devemos ser humilde, né, diante do Senhor. Se você é um grande pregador, uma grande pregadora da palavra do Senhor, um grande cantor, né, que pessoas ali, milhares de pessoas lhe reconhecem, né, como um grande cantor, um grande pregador, amém, dê a glória ao Senhor, não queira se sentir mesmo. Por quê? Porque tudo é graça, é favor imerecido. Se você tem uma voz bonita e louva ao Senhor, não é sua, mas foi o Senhor quem te deu. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Se você é um grande pregador da palavra do Senhor, prega ali, as pessoas, né, sentem a presença do Senhor e as pessoas reconhecem que verdadeiramente o Senhor é na sua vida. Amém, dê a glória ao Senhor, não queira a glória do Senhor para si. Por quê? Porque a palavra do Senhor mesmo fala, é tudo graça, é favor imerecido. Se o Senhor te deu a unção de pregar, amém, glória a Deus. Mas tudo é para o Senhor, tudo é dele, é para ele, é por ele. São todas as coisas. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos ensina aqui através da palavra dele a sermos humildes diante do Senhor. A humildade, ela nos aproxima do Senhor. Porque nós estamos aqui, né, para ser o quê? Imitadores de Cristo. E o Senhor não nos ensinou a querer ser grande, a querer aparecer. Não, o Senhor nos ensinou a sermos humildes. Então que venhamos aprender do Senhor a cada dia, a buscar a humildade, né, da parte do Senhor. Ainda que você seja, né, um grande pregador, um grande cantor, grande cantora, não importa. Mas seja humilde diante do Senhor, entregue toda a honra e toda a glória àquele, né, que te chamou, que te escolheu, né, aquele que te deu a unção de pregar ou de louvar. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ensina através da tua palavra. Senhor, que o Senhor continue a cada dia nos ensinando, Pai, a sermos pessoas melhores, a sermos imitadores de Cristo. Pai, gratidão por tudo, pela vida, pela saúde, pela família. E desde já eu te peço que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai, com transformação, com renovo, Pai, com despertar da tua palavra, da tua presença, Senhor, sobre os nossos corações. E também te peço que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.